Seja bem-vindo ao programa Escola de Profetas, a teleaula da Rede Gospel de Televisão e do Centro de Estudos Apostólico. Você pode participar do programa pela nossa página facebook.com/CEA de Profetas. Nós estamos estudando a Bíblia, livro a livro, capítulo a capítulo. Esse é um módulo muito importante do nosso curso presencial do Escola de Profetas, que é o módulo do conhecimento da Palavra de Deus. Então, o objetivo é esclarecer as revelações, o contexto histórico, geográfico e juntos vamos adquirir o conhecimento necessário para a interpretação adequada da palavra de Deus. Para que você não seja manipulado por engano, por coisas que não fazem sentido algum com a palavra. A palavra é a verdade e nada pode ser retirado nem acrescido a ela. Bom, nós estamos estudando aí as cartas gerais. Nós vimos na aula passada o Evangelho de João para complementar a carta de João que nós vamos estudar hoje. Nós vimos também cartas de Pedro, vimos a carta aos Hebreus, carta de Tiago, e daqui a pouquinho nós vamos estudar Apocalipse. Ou seja, nós deixamos a parte de João para o final. Então, para fechar o nosso módulo, nós vamos estudar as 3 cartas de João e depois o livro de Apocalipse. Foram os últimos livros escritos do Novo Testamento. Para entender isso melhor, vamos então ver agora no mapa a região do ministério do apóstolo João. Então você vai ver aí no mapa que o apóstolo João ele começou o seu ministério lá embaixo. Lá embaixo você vai ver a cidade de Jerusalém. Depois de Jerusalém, ele vai caminhar em direção a Cesareia, que é o único registro que se tem de cidades antes dele escrever os seus livros e as cartas. Segundo a tradição cristã, ele foi exercer o seu ministério em Éfeso. Então o apóstolo Paulo já tinha fundamentado essas igrejas que você vê no centro aí do mapa. Então você vê as 7 igrejas do Apocalipse, inclusive Éfeso é uma delas. E Éfeso, sem dúvida, era a maior igreja dessa região chamada Turquia. E por fim, ele encerra a sua vida na ilha de Patmos, que você vê aí em vermelho. Então, na ilha de Patmos, ele vai escrever o livro de Apocalipse. Então, segundo a tradição cristã, o apóstolo João, ele escreveu as cartas que nós vamos estudar na cidade de Éfeso. Ele vai dar continuidade ao trabalho lá, provavelmente após a morte do apóstolo Paulo. Quando isso vai acontecer, veja na nossa linha do tempo. Então, na linha do tempo, nós vemos que João vai acompanhar todo o ministério de Jesus durante o império de Tibério. Ele foi o imperador romano durante o ministério de Cristo. O ministério de Cristo vai acontecer por volta do ano 27. Então, por volta do ano 27, o apóstolo João será chamado para ser um discípulo de Jesus. Lembrando que ele era um pescador na Galileia. Ele vai caminhar os 3 anos com Cristo e vai ser chamado de discípulo amado. Até a morte e ressurreição. No ano 30, aliás, foi o único que acompanhou ali a morte e a ressurreição. Após isso, a igreja vai crescer, vai se desenvolver, e nós vamos chegar à primeira viagem de Paulo. Ele vai fundar as igrejas da Ásia Menor. Depois, a segunda viagem missionária, ele vai fundar as igrejas na Europa, e a terceira viagem vai fundar mais algumas, e vai fortalecer estas igrejas. Quando começa o império de Nero, começa uma perseguição terrível contra os cristãos. Paralelamente, começa a 4ª viagem missionária de Paulo, e Paulo, junto com o apóstolo Pedro, serão martirizados por volta do ano 67. Quer dizer, juntos não, cada um morreu num determinado momento, mas todos acreditam que foi por volta do ano 67. Depois disso, vai acontecer no ano 70 a destruição de Jerusalém durante o império de Vespasiano. E vamos acelerar um pouquinho mais, vai vir o império de Tito, e então o império de Domiciano. Provavelmente durante o império de Domiciano, o apóstolo João escreveu as cartas e também, a partir do ano 90, o livro de Apocalipse. Então, após João, virá o império de Nerva e, sem dúvida, um dos imperadores também fortíssimo, dos imperadores mais importantes de Roma, Trajano, outro grande perseguidor do evangelho. Perfeito? Então você acompanhou aí a nossa linha do tempo. Conseguimos nos situar aí historicamente, geograficamente, sobre a vida do apóstolo João. Então vamos continuar a nossa aula. Nós vamos falar agora sobre a carta e vamos falar de alguns detalhes muito importantes sobre o ministério, a origem de João,
porque vão determinar também a sua personalidade, a sua característica como discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. Vamos começar lendo Lucas capítulo 5, versículo 10, diz assim: Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão. Agora Mateus 4, 21. Passando adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Então nós vemos aqui nesse texto a origem de João. João era um pescador muito jovem, provavelmente um dos mais jovens discípulos. Ele tinha um irmão que era Tiago, e os dois eram filhos de um homem chamado Zebedeu, que também fazia parte desse negócio de pesca. Eles eram sócios ali na família e também tinham uma sociedade com Pedro e André, que também eram irmãos. Então Jesus os chama em um momento em que eles estão passando um aperto financeiro e profissional, porque eles não pescaram absolutamente nada no dia do seu chamado. Então, Jesus os chamou num momento de grande dificuldade e falou para eles, como falou também para o apóstolo Pedro: vocês não vão ser mais pescadores aqui da Galileia, mas vocês vão ser pescadores de homens. Então, eles aceitam instantaneamente este chamado. Vamos ver mais algumas características de João. Vamos ver João capítulo 1, versículo 35 até o 37. Diz assim: No dia seguinte, estava João Batista outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Então nós vemos aqui no texto, o primeiro capítulo do livro de João, em que dá-se a entender que João e André eram discípulos de João Batista. Então, eles acompanhavam um homem que já era um homem muito conhecido, um homem com muita ousadia, e um homem que tinha uma missão: preparar o caminho para Jesus Cristo, o Salvador. Então, nós vemos aí uma preparação muito interessante por parte de João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele coloca para eles o seguinte: um dia vocês vão encontrar o Messias, e quando eu indicá-lo, vocês vão segui-lo. Muito interessante como, quando João Batista fala para eles que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eles largam ali João Batista e falam: acabou o nosso ciclo aqui com você, porque agora nós vamos seguir o verdadeiro Salvador desse mundo, porque João Batista era apenas um profeta. Então, tanto João como André vão ser discípulos muito importantes, talvez os primeiros discípulos de Jesus. Depois nós sabemos que André vai chamar a atenção de Pedro e falar: Pedro, nós conhecemos o Messias. E Pedro também vai ser chamado por Jesus Cristo. Mais algumas características de João? Vamos ler. Marcos 3, versículo 17. Entre os 12 estavam Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Então nós vemos aí uma característica da personalidade de João e de Tiago, né? Eles tinham uma boca meio pesada, eles tinham assim um senso até meio agressivo. Tem um outro momento, né, Bispo G, que nós vemos eles falando para Jesus: olha, manda fogo aqui, né, consome esses samaritanos. Nós vemos ainda muito, né, do velho homem ainda neles quando eles são discípulos de Jesus. Na vida de João, né? Com certeza. Que depois vai ser chamado de o discípulo amado, o discípulo conhecido pelo amor. Pelo amor. Não é? A palavra-chave do apóstolo João, sem dúvida, a palavra amor. Então vamos lá, vamos ler então Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte ao monte. Foi transfigurado diante deles. Então nós vemos aqui que João era um discípulo muito próximo de Cristo. Além de ser chamado discípulo amado e talvez o mais... Sabe que pode ser o discípulo favorito, Bispo G?
Eu creio. Sabe o que ocorre? Às vezes as pessoas querem espiritualizar demais relacionamentos, né? E eu acho que todo mundo tem direito a ter seus afetos, até de ordem social, se relacionar melhor com um do que com o outro. E Jesus se relacionava muito melhor com João. Ele tinha afinidade maior com esses três, Tiago, João e Pedro, do que com todos os outros. Tanto é que os momentos mais especiais, vamos colocar assim, que a gente fala em roteirização, que é o ponto de virada, né? Então, é o momento em que ele chama esses três. Por exemplo, nós vemos aqui a transfiguração, mas no Getsemane também são os três que vão acompanhá-lo. Né? Em alguns lugares que ele se retirava, ele levava os três, enfim. Por que ele tinha mais afinidade com esses três e muito mais do que os outros 9? Assim, até uma visão apostólica, né? Porque Jesus, primeiro apóstolo, né? Apóstolo da nossa fé, como diz a carta aos Hebreus, ele sabia a necessidade do ministério. Então, em Pedro, ele tinha o quê? Uma liderança. Primeiro, pela idade, maturidade, o desempenho que ele tinha. Então, ali o foco sobre Pedro era a liderança. O foco que havia sobre Tiago era a decisão. Tiago, então, era uma pessoa muito decidida. E João era uma pessoa muito próxima, era uma pessoa de confiança, era aquele que era fiel. A fidelidade de João é incontestável, em todos os sentidos. Então, a gente percebe que para que o ministério de Jesus pudesse ter uma efetividade maior, esses três era preponderante estar acompanhando tudo. Os demais participavam dos milagres, mas as coisas mais específicas e especiais eram eles, até pelo fato que ele sabia que esses três levariam à frente. Infelizmente, Tiago veio a morrer, mas nós vemos, tem as 3 cartas de João, tem o Apocalipse, tem o Evangelho de João. Nós vemos Pedro também, as 2 cartas de Pedro, o Evangelho de Marcos, que foi segundo a ótica de Pedro. Então a gente vê que o foco de Jesus, fazendo com que esses 3 estivessem mais próximos dele, estava muito correto. Agora, o que é curioso é, quando Jesus ele chama 4 primeiros discípulos, então nós temos André, João e depois os seus irmãos. Então aí vem Tiago e Pedro. Tiago era irmão de João, e Pedro era irmão de André. Mas nós vemos André fora desse trio. Né? Nós vemos André fora, vamos dizer assim, desse grupo principal. Então, provavelmente, na caminhada ministerial, Jesus também avaliou as características de cada um, o procedimento, sem dúvida, até o sentimento de cada um, a maturidade de cada um. Isso tem que ser avaliado por um mestre. Né? Nós sabemos que cada um tem uma personalidade, cada um vai ter uma missão, como o Bispo G falou, né, um objetivo, mediante a sua personalidade. Sem dúvida. Então, João era uma pessoa mais próxima, mais amável, tanto é que era o mais fiel, aquele que ficou aos pés da cruz, nós vamos falar sobre isso já. Mas nós vemos Pedro como eleito para ser um líder. Então, ele tinha uma personalidade que vai mais à frente, aquele que toma a frente, que fala. Né? O capitão, né? Aquele que abraça a ideia antes dos outros, né? Agora, um detalhe importante que eu até comentar, Dani, porque a gente vê esses 3, são os 3 que caminharam mais próximos de Jesus para que o evangelho pudesse ser disseminado e os apóstolos indo à frente. Perfeito. Mas quem conhecia a personalidade de Jesus, não ministerialmente, no seu dia a dia, foi Tiago. Então a gente vê que ele efetua uma liderança um pouco mais sólida, porque além dele conhecer, vamos dizer assim, a ministração do mestre, tudo aquilo, ele conhecia a personalidade de Jesus, ele caminhou com Jesus. Então, nós vemos, seria muito fácil para Pedro, para Tiago, para João, reproduzirem o que aprenderam. Mas Tiago conhecia Jesus na íntegra, conviveu com ele. Então, era um irmão mais novo de Jesus, então ele viu muita coisa. A gente sabe, um irmão mais novo, quando vê um irmão mais velho atuar, ele tem esse referencial, e muitas das coisas do irmão mais velho ele busca. Eu vejo isso pelo Rafael em relação a você, é impressionante isso. Então a gente percebe que depois a liderança que foi efetuada, mais sólida que houve em Jerusalém, foi a do próprio irmão de Jesus. Né? Então, só para você que está em casa assistindo, o Bispo G está se referindo a Tiago, irmão de Jesus. Né? Tiago chamado o Justo, né? Enfim. Não o Tiago, irmão de João, ok? Mas nós vimos aqui o quê? Como que a personalidade de cada um que andou com Cristo na caminhada vai corresponder à missão, né? E nós temos tantos outros como o próprio apóstolo Paulo,
Já que entramos nesses aí, vamos falar de Paulo, que é uma pessoa que não andou com Cristo diretamente, mas que tinha uma personalidade muito alinhada com a missão. Um cara radical, um cara muito firme, um cara sem medo, um cara que não media esforços para pagar um preço. Verdade. Nós vemos que os outros, até os que andaram com Jesus, são mais limitados no esforço. Sem dúvida, sem dúvida. Paulo era muito mais esforçado. Por isso que é importante, nós falamos isso aulas atrás, né? Esse envolvimento na igreja, o discipulado, o acompanhamento de uma autoridade espiritual, vai fazer com que a própria pessoa descubra qual que é o chamado dela, quais são os dons que ela tem, tanto naturais como dons também espirituais. E é muito importante isso, Dani, porque isso é uma visão apostólica e às vezes as pessoas tratam pelo fato de, muitas vezes, um líder ficar mais com um, com dois, ou com três, ou com quatro, e acharem, não, são os queridinhos. Não, não são os queridinhos, eles são úteis ao ministério, àquele momento, e aquele que é o líder percebeu isso e vai, obviamente, investir neles. Não quer dizer que sejam para sempre, como eu falei. Tiago morreu, os outros dois não foram lá. Aliás, ainda João foi muito bem, mas Pedro não foi tão bem como deveria e, de repente, houve depois uma outra sucessão. E é uma questão de disposição também. Sem dúvida. Se nós levantarmos assim do Antigo Testamento, uma relação Eliseu e Elias, não é? Nós vemos o quê? Eliseu com uma disposição impressionante, como dos discípulos, né? Quando ele foi chamado, ele teve a mesma reação dos discípulos. Instantaneamente ele passou a seguir Elias. Verdade. Né? E a palavra fala, em 2 Reis, que ele ainda deitava água sobre as mãos de Elias. Então ele tinha um cuidado que alguém de fora fala, puxa-saco. Não é? É verdade. Mas não é um puxa-saco. Existe uma diferença bem grande do puxa-saco e daquele que é um discípulo verdadeiro. Porque o discípulo ele tem um reconhecimento que o mestre é superior a ele. Então ele se esvazia do ego. Isso. Não é? Nós vemos que muitas vezes o puxa-saco, ele está só no momento que ele é interessante, propício, que é conveniente. Então a motivação é diferente, a motivação dele é pelo poder, é por aquilo que o líder representa e não pela essência do líder. O fruto não é tão, vamos dizer, pode até gerar fruto, mas não é um fruto que permanece. Exato. Porque a pessoa que toma atitudes que não são atitudes espirituais para se manter, uma hora a casa cai, não tem juízo. Exato, jeito, né? Não tem como fingir não dá. Essência, é muito difícil. Não é? Pode enganar um outro que não tem discernimento. Mas quem tem discernimento, sabe. Quem tem a essência e quem não tem. E sabe até onde pode investir, porque o próprio Jesus investiu até em Judas. Ele sabia que Judas roubava a bolsa e continuava no ministério. É difícil nós entendermos isso. E continuava com a administração das finanças. Então, como é que pode? Então, o que eu vejo nisso? Alguma forma dele cuidar das finanças era correta. E talvez ele, distante, criasse um prejuízo maior. Pois é. Então, ou ele era tão bom, né, que ninguém percebia. Não, olha, nós não podemos tirar a ótica de que, de alguma forma, por um determinado tempo, Judas foi útil, não adianta. Jesus escolheu em oração e Judas foi escolhido. Agora, no meio do caminho, Judas se perdeu. Mas nós percebemos que, até o último momento, Jesus ainda investiu na vida dele. Ele que, infelizmente, deixou Satanás entrar na vida, né? Pois é. Ainda falando de João, vamos ler João 19, 25 a 27. Diz assim, junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de Clopas e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Então a intimidade era tão profunda que o cuidado com Maria, Jesus delegou a João e não a seus irmãos. É uma loucura isso, né? O fato, assim, alguns fatos que a gente tem que entender do momento, né? Primeiro, alguém fiel que caminhou e que tinha visão. Os irmãos até aquele momento, zero à esquerda, né? Não tenha nem dúvida. Então não daria nem para deixar espiritualmente alguma delegação. Um outro momento, os irmãos eram mais novos, apesar que João dá a interpretação que era um pouco mais novo do que Jesus, dá pelo menos uma ótica em alguns momentos. Mas ele não quis deixar, naquele momento, falta de espiritualidade e também aquilo que era a prática, vamos dizer, do ministério, porque João era alguém que era o braço direito dele, né, em muitas coisas, e nada mais do que estar ali, principalmente
na hora do aperto, era o único que estava na presença de Jesus. Discípulos todos foram embora, os irmãos de Jesus, tenho certeza, nem quiseram aparecer lá. Só estavam as mulheres. E é o que narra melhor as emoções, o que estava acontecendo ali na crucificação, porque ele estava ali presente. Presente. Né? Bom, tem 2 versículos que eu quero cruzar aqui, Bispo G, que é Mateus 27, 56, que diz assim, ó: entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então, das 3 mulheres ali estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e, que seria mãe de Tiago e José, que está se referindo, né, provavelmente a mãe de Jesus, e mulher de Zebedeu. Aí quando eu cruzo com Marcos 15, 40 e 41, que diz assim, ó: estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e o serviam. Então, alguns estudiosos acreditam que essa mulher de Zebedeu, que fala em Mateus e Marcos 15, fala que é Salomé, seriam a mesma mulher. Alguns falam que seria Salomé, mulher de Zebedeu, e que seria a mãe de João e de Tiago maior. Aí não sabe, porque como está no plural mulheres, ele pode ter falado 3 de monte. Então, ele pode ter identificado 3 que ele tinha mais consciência ou mais próxima, e de repente Maria, a outra Maria ficou meio de lado. Depende da ótica, Muito né? difícil, né? Saber. É difícil. Enfim. Aqui que cita Salomé, quem que é o autor? Salomé é Marcos, e Mateus cita como mulher de Zebedeu. Então, você vê, por exemplo, se fosse João, E aí João, seria bem focado, né? João coloca assim, estavam à cruz. E aí ele fala que só estavam 3 mulheres. João mais pontual. Fala o quê? Mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, ó, mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. É isso? Então, são 4. 4 mulheres. Então, talvez alguém cruzaria a irmã dela como a mulher de Zebedeu. E seria Salomé. A ótica mais precisa, obviamente, é a de João, que estava presente. Os demais podem ter ouvido argumentos, sabido quem era, que estava, quem não estava, porque não poderiam soltar as 4 mulheres também. Eu acho que assim, o foco do escritor é que ele comunica, ele sabe o que é para ele melhor falar. Então, João falou dessas 4. Agora, os outros, indagando, conhecendo, um que viu, o outro que participou, que soube, pelas próprias mulheres, aí ele pode ter uma outra informação. Isso não tira qualquer tipo de veracidade, né? Curioso, é apenas curiosidade, né? Legal. Bom, vamos lá. Tema central da primeira carta de João: o amor que vence o mundo. Então ele vai falar de amor e a vitória sobre o mundo, que sem dúvida o momento dele é um momento muito difícil, né? O final do 1º século, João está escrevendo aqui por volta do ano 85 ao ano 90, já era um outro momento do cristianismo. Então Jerusalém já estava destruída, como eu já tinha falado, já era um momento em que a igreja estava passando em alguns lugares por um profundo esfriamento, a perseguição que foi terrível de Nero e dos outros, que os outros também continuaram. Vespasiano continuou perseguindo, Tito continuou perseguindo, né, Domiciano, enfim, depois Trajano também vai ser outro terrível Trajano. Quer dizer, são homens que são... E Roma vai continuar perseguindo o cristianismo até o cristianismo se tornar realmente a religião oficial, vamos colocar assim, do Império Romano. Agora, Bispo G, nós vamos entrar num assunto, logo no começo, que vai ser o tema... vamos dizer assim, principal alvo do apóstolo João, que era uma doutrina filosófica dentro do cristianismo chamada gnosticismo. Então, basicamente, ele vai atacar essa doutrina que estava em ascendência no final do século I. Então, vamos começar lendo o 1º capítulo, já para entendermos aqui algumas doutrinas dentro do gnosticismo que ele vai combater. Vamos ler. 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho,
Jesus Cristo. Bispo G, o que é o gnosticismo? O gnosticismo era uma religião mesclada com uma filosofia. A filosofia era uma filosofia mesclada com o estoicismo. O que era o estoicismo? Eles falavam de camadas, né, que Deus era o centro de uma grande emanação, e tudo que se emanasse, anjos, né, ele falava que essas camadas eram chamadas eons. E eles colocavam que Jesus era um desses eons, dessas emanações de Deus. E que para que você pudesse fazer parte dessa estrutura e dessas emanações, você tinha que ter mais conhecimento. Então aí entra a palavra gnose, que é a palavra conhecimento no grego, e quem aumentasse o seu conhecimento se aproximava mais de Deus. Então aí é que entra o termo logos, né, que era algo muito usado nas filosofias, e de repente João, já para combater, né, o gnosticismo, ele fala que Jesus é o logos da criação, a palavra criadora. Então a gente percebe que João, desde o início, ele já começa a se manifestar, já vendo, porque o João era um homem muito próximo de Jesus e um homem cheio de Espírito. Então ele conseguia enxergar os perigos, e era uma pessoa muito fiel. E essa fidelidade, eu coloco assim, olha, João não era à toa que ele era um profeta, porque a gente vê que o livro de Apocalipse é um livro altamente profético. Além dele ter isso, ele é um homem que tem um sentimento muito puro pelas vidas, um sentimento de amor aos pecadores e um outro sentimento de fidelidade que é algo assim tremendo. Somando tudo isso, o que ele não ia deixar barato? Ele não ia deixar barato de maneira nenhuma que entrasse algum tipo de heresia. Então ele já focava, porque a realidade que ele viveu, por exemplo, a gente percebe que essa carta é uma carta que foi muito forte em Éfeso. Então a realidade é ali próximo, né? Porque o gnosticismo, a sede maior foi ali naquela região da Ásia Menor, que era um perigo muito grande, iminente ali. Então ele vai, e ele vai combatendo, e mostra, e demonstra que não é pelo conhecimento humano, mas um conhecimento espiritual. Ele trata muito da graça, a gente vê o paralelo, porque o livro, o Evangelho de João, mostra a espiritualidade profunda de Jesus, e não o conhecimento humano. E nós vamos ver a similaridade dessas cartas, quantas coisas assim que marcam essa similaridade com o Evangelho. E era muito forte, porque além de ser uma filosofia, batia muito com os conceitos, entre aspas, de Deus dos filósofos. Então tinha os filósofos Platão, que falava do bem supremo, tinha uma série de filosofias que encaixavam muito com o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo veio no florescer do conhecimento. Obviamente não para que o conhecimento fosse um diferencial, mas para o homem ter mentalidade e entender que é pela graça. Exato. Então, tanto que é o evangelho mais espiritual, e nós vamos ver nas cartas que ele coloca assim, trechos inteiros dos discursos de Cristo sobre amor, não é? Porque ele vai combater exatamente essa doutrina. Fazia parte do gnosticismo, desse movimento, um movimento mais interno do gnosticismo chamado docetismo. Então aí o negócio era agressivíssimo, porque eles acreditavam que, na verdade, Jesus não tinha encarnado. Então o docetismo falava o quê? Não, Jesus não encarnou, Jesus era um fantasma. Por causa das coisas que ele fez, depois da forma como ele ressuscitou. Então é terrível. Então aqui, ele já anula isso. Ele já fala, não, nós apalpamos, ele é o verbo da vida. Então é a questão do logos, né, que o Bispo G está falando. Ele teve comunhão conosco, ele era Jesus Cristo, ele era Deus, porque o gnosticismo acaba também anulando a trindade. Ele era de verdade. Então ele era de verdade, carne e osso, homem, 100% homem e 100% Espírito de Deus. Amém. Então ele já vem no começo da carta, né, anulando um dos dogmas do gnosticismo, que é o docetismo. Né? Falar que Jesus é um fantasma é sacanagem. Vamos continuar a ler aqui o capítulo 1, ainda o versículo 5. Vamos ler. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui ele vai usar uma figura, que é a figura da luz. Que ele vai falar isso no primeiro capítulo do Evangelho, né, de João. Agora, não é à toa que ele usa a luz. Porque a primeira coisa que Deus criou foi a luz. A luz. Então, ele já vai fazer essa ligação do que Jesus é a luz, Jesus está desde o início dos tempos. Então, Jesus não é uma emanação, Jesus não é nada do que vocês estão falando. Uma outra doutrina terrível era a doutrina de Cerinto, né, que era uma doutrina que, assim, Jesus era homem, e aí o Espírito Divino, vamos colocar assim, né, a essência divina, a emanação divina de Cristo, veio do momento do batismo, que é aquela manifestação, e abandonou Jesus na cruz. Então imagina, é um grande absurdo. Então como é que Jesus vai fazer então o grande milagre, né, que é a salvação, que aí é o inferno e coisas do gênero. Então é uma bagunça, né? E deixa o misticismo, porque o batismo não tem a marca mística de trazer o Espírito. Entendeu? O Espírito você tem quando você entrega a sua vida para Jesus. O Espírito Santo começa a fazer parte da sua vida. Então, começa a trazer um lado de, vamos dizer, de ritual muito perigoso. Muito, muito. São as loucuras, né, do final do século. E que, na verdade, Bispo G, quantas loucuras existem hoje? Quantas heresias, quantas seitas, quantas maluquices que falam por aí baseado na palavra de Deus. Né? Uma manipulação, uma interpretação completamente equivocada. Era um momento de muita, vamos dizer assim, de muitas, né, muitas filosofias, e era um momento muito difícil, um momento de crise. Um momento de crise, as pessoas elas buscam sempre algum tipo de alternativa, porque alguns acham que o Evangelho ele tem que ser sempre só coisa boa na vida. E não é uma realidade. O próprio Jesus fala, Paulo fala que se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Quer dizer, o sofrimento não é alguma coisa à parte do cristão. E o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição e assim por diante. Então, quando começa a passar por um momento, como era o da perseguição, um momento terrível, foi terrível. De repente, eles começam a abrir mão ou falam, nós estamos errados em alguma coisa. E aí buscam alguma coisa de uma filosofia, buscam alguma coisa de um ritual, começam a querer incorporar essas situações para trazer vamos dizer assim, um plus para aquilo que não está acontecendo. E isso acontece muito, ainda hoje em dia. Infelizmente, a gente vê isso acontecer. E era um momento em que também estavam se escondendo. Então, o fato de estar escondidos em catacumbas, fugindo da perseguição romana, começa a abrir precedentes para quem não foi muito bem formado, não teve formação suficiente a misturar os conceitos espirituais com as suas doutrinas que tinham recebido dos seus pais, da própria cultura grega, né? Ainda mais a região ali da Ásia Menor e a região da Grécia, que carregavam, né, essa cultura pagã e assim por diante. É isso, você comentou algo muito importante, que eram chamadas religiões de mistério. Então, tem umas religiões de mistério que tinham sempre alguma coisa oculta, alguma coisa... E, de repente, o cristianismo teve que se ocultar. Olha só. E eu estava lendo um livro de arqueologia sobre o momento da perseguição cristã de um local nas catacumbas mesmo, né? Então, algumas inscrições daquela época. Eu não sei qual a analogia que eles faziam, mas eles punham uma cruz e a cabeça de um burro na cruz. Olha só. Que eram os que vieram e depois entraram nas catacumbas e começaram a pichar as coisas que tinham lá, dos cristãos, né, na época da perseguição. Eu não sei qual a analogia que eles faziam, mas colocavam a cabeça de um asno como se fosse Jesus, uma série de coisas assim. Então, você imagina esse ambiente, um ambiente de muita perseguição, as religiões de mistério. Então, esses que perseguiam, eles falavam, por exemplo, que os cristãos tinham uma festa chamada Festa do Amor. E eles atribuíam como ela era uma festa oculta, era uma festa com orgias. Olha que as acusações eram terríveis, era um povo santo e que recebia acusações de orgias. Então eles falavam também que eles tinham rituais canibais, porque como falava da ceia, né, a festa do amor, ela era acompanhada que eles comiam o corpo de Cristo. Então traziam acusações. Isso foram revistas que eu vi, inclusive trazendo toda essa preciosidade arqueológica. Então vocês vejam o que o diabo usava e, obviamente, colocava o cristianismo como uma religião mistério também.
porque as coisas eram ocultas, né? Os mistérios e tal. E a gente sabia que isso também tentou entrar, essas religiões de mistérios querendo entrar também no cristianismo. Então ele compara a luz, porque aonde a luz entra, não tem como trevas prevalecerem. Muito bem. E fala para nós que nós temos que andar na luz. Então nós temos muitas figuras sobre luz, que é aquele sentido da revelação, representa a pureza, representa a santidade. Revelação porque aonde a luz entra tem revelação. Né? Então, se eu apagar as luzes aqui do nosso cenário, ninguém vai mais enxergar nenhum desses objetos de cena, a cenografia, as cores que estão aqui. Por quê? Porque o que faz com que você entenda as cores, compreenda, é através da luz, que a luz revela as cores. Né? Então, a luz ela bate, ela reflete a cor que está no objeto. Né? Então, a luz ela tem o poder de revelar tudo. Então, nós vemos essa figura tão interessante da luz, porque Jesus traz a revelação. E traz uma palavra que é uma palavra, já falando de revelação, que é a palavra-chave de João em todos os livros dele, que é a palavra verdade. A palavra mais usada por ele, verdade, 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 porque a revelação... Isso que eu coloquei até no início, para trazer a verdade. Né? Então, nós temos que usar, nós temos que andar nessa luz. Então, ele chama a atenção e fala assim, o objetivo do cristão é andar o tempo todo na luz. Até uma brincadeira que fazem, né, um provérbio, né, que à noite todo gato é pardo. Porque à noite o que é? A falta de luz, então todo mundo enxerga igual. E andar em santidade significa o quê? Eu posso estar na luz com revelações que não tem acusação alguma contra mim. Amém. Porque se eu passo a andar nas trevas, significa tenho coisas ocultas. Oculta, estou escondendo, é isso mesmo. Não é? Então, essa figura da luz é uma figura essencial para a nossa reflexão. Né? Será que eu tenho uma vida revestida de luz? Será que pode jogar a luz em mim e eu estou limpo, as minhas vestes estão brancas? Né? Então, são essas figuras que ele vai tratar para que nós tenhamos uma postura e que nós tenhamos a essência de Jesus Cristo. Ele coloca a luz como a essência, né? Uma figura da essência. Muito bem, vamos ler agora o capítulo 2, que também vai continuar esse assunto gnosticismo. Vamos ler o versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, na verdade, né, Bispo, aqui ele está falando sobre a origem do pecado, que é o desejo do olho, né, o desejo do próprio corpo, da carne, e a soberba da vida, a arrogância, o jeito de viver sem a presença de Deus, ser autossuficiente, isso move as pessoas a pecarem. Ele vai falar de desejo, algo que é muito falado sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala muito, né, sobre a cobiça. Tiago vai falar muito sobre isso. O pecado é fruto de cobiça, de desejo. O desejo que faz parte da natureza humana, e Satanás, sabendo disso, ele vai criar a situação para fazer o homem tropeçar em cima dos seus desejos. Porque o homem tem o livre-arbítrio para escolher o que ele quer fazer. Então, se o homem escolhe optar a se entregar ao desejo, é isso que Satanás quer. Assim o homem peca e assim o salário do pecado é a morte. Muito bem. Só que o gnosticismo afirma o seguinte em um de seus dogmas. Que o pecado ele não reside no espírito. Que o pecado só reside no corpo. Então, nesse raciocínio, pegando essa coisa do corpo lutando contra o espírito, fala assim, não, mas o corpo é uma coisa e o espírito é outra. Então, se o corpo pecar, não tem problema, porque o que fala com Deus é o espírito. Então, era aquela forma, sem vergonha, diretamente, né, de justificar o pecado, as orgias e tudo aquilo que era a imundícia característica da cultura grega, da cultura pagã, porque era a cultura pagã, ela tinha, sabe, relacionamento sexual, sodomia, as coisas mais absurdas
e que a palavra de Deus condenava. Então aqui nós vemos o apóstolo João preocupado com isso, falando, peraí, o pecado não tem nada a ver, que você pode fazer o que você quiser e que não vai acontecer nada. É claro que acontece. É que a pessoa está achando que o espírito é como se fosse um outro ser. Mas você é corpo, alma e espírito. Bispo G, uma dúvida. Então, talvez o gnosticismo anulava a trindade, mas também a trindade humana, vamos colocar assim, se posso dizer trindade humana. Né? Porque ele fala o quê? Se o homem é corpo, alma e espírito, eu estou falando que eles andam separados, criando departamentos, vamos colocar assim. Então é como se fossem três seres. E na verdade, não é. É um único ser. Eu acho que assim, essa, vamos dizer, tricotomia, né, a trindade ela é caracterizada da mesma maneira. E o homem tem essa tricotomia. Corpo, alma e espírito, eles integram uma única coisa. Não é... Às vezes a gente pensa assim, quando fala que Deus nos deu o espírito, o termo que é usado nesse termo no hebraico, o espírito é o fôlego de vida. Tá. Agora, a palavra espírito mesmo, no grego, é a palavra pneuma. E a palavra pneuma ela não pode ser desassociada da alma e do corpo, porque elas compõem um único ser. Então, quando fala corpo, alma e espírito, é um único ser. Agora, o que ocorre? O homem que não entrega a sua vida para Jesus, ele está com o seu espírito extinto. Olha só. Ele está extinto. Foi o que aconteceu com Adão e com Eva, porque lá no início eles morreram, espiritualmente eles morreram. Então, o espírito deles extinto. Aí o que ocorre? Quando se entrega a sua vida para Jesus, ele nasce de novo, né? Foi como Jesus chamou para nascer de novo Nicodemos. Ele nasce em espírito, ele se torna um homem completo. Não é uma parte que na hora, por exemplo, está lá, Nicodemos vai nascer de novo. Então, manda um espírito para Nicodemos, ou... Não é. Um novo espírito. Manda um novo espírito. Não existe. Ele está extinto. Ele vai renascer. Nascer de novo. O homem precisa nascer de novo, da água e do espírito. E aí volta a ter um nascimento. Então, temos que tirar essa, assim, a forma que desmembram as coisas. Então, até uma ótica, muitas vezes, né, por exemplo, algumas pessoas falam, mas por que Jesus falou que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso? O paraíso onde Jesus está é a eternidade. Então, se eu morro aqui, eu morro hoje aqui, o ladrão que morreu na cruz vai estar no mesmo momento que eu na presença de Deus, porque Deus está na eternidade. Perfeito. Então, não tem essa concepção de que o espírito foi e a carne do ladrão ficou lá na cruz. Não é assim. Então, o próprio Jesus, quer dizer, Jesus foi e pregou em espírito de prisão. Mas o que ficou lá no... O que ficou? Ficou o corpo de Jesus lá, morto, ou só ficaram os lençóis? Ficaram só os lençóis. Jesus foi, pregou espíritos de prisão, corpo glorificado, lá e no Hades, como a Bíblia fala, nas regiões celestiais, quando ele ressuscitou completo, homem pleno. E aí foi por o Pai, inclusive ele fala assim, não toque em mim que eu ainda não fui para o Pai, quer dizer, ainda havia algum tipo de processo que nós desconhecemos, que faltava para ele ser glorificado completamente. Até pelo fato que tem uma hora que ele come. Pois é. Se fosse um corpo espiritual, não comeria. Não é verdade? Ele come. E aí ainda ele fala, não fui ainda para o Pai. Quer dizer, então, havia ainda um processo de alguma coisa que chegaria ao final, que é o corpo espiritual, que é a glorificação, que é algo muito maior. Vamos continuar falando sobre o pecado, vamos ler aqui o capítulo 2, né? Aqui o apóstolo João vai falar sobre santidade na prática. Vamos ler. Versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, tendes vencido o maligno. Muito bem. Então aqui ele vai falar de um exemplo prático da relação fraternal, relação de amor com o próximo. Aliás, Jesus fala o quê? Quais são os dois maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele fala sobre exemplos sobre força. Vamos falar de força. Então,
jovens escrevi porque sois fortes. Então, ele está chamando a atenção e fala assim, jovem, da mesma forma que você tem a tua juventude forte para fazer besteira, você também tem força para falar não a Satanás. Um exemplo, Bispo G, sexo antes do casamento, que é um tema, né? E aí, pode? Não pode? E fica essa discussão do pode e não pode. Deve ou não deve? É proibido? Então é uma discussão daquele que não tem, na verdade, uma relação profunda com o Espírito Santo e não compreende que guardar-se é preservar-se. Uhum. Né? Então, por que não pode ter relação sexual no poder? Né? É eu compreender o dano e entregar isso como uma oferta ao Senhor. Ponto. Não é? Então, eu ser radical nisso é uma grande bênção para a minha vida. Sem dúvida. Por quê? Relação sexual sem casamento não tem cobertura de Deus, não Fala da tem aliança. um acordo entre os dois, uma aliança entre os dois. E a palavra fala que se você se unir a alguém sem casamento, é prostituto. E é verdade. Você não tem nada formal. E habilita o mundo espiritual do mal, porque você está sem cobertura, você não tem uma aliança com Deus, você não tem algo definitivo também. Né? E ainda o apóstolo Paulo ele cita, né, que o corpo da mulher não é teu. Então o homem que, por exemplo, antes de casar está dormindo com uma mulher, ele não sabe se ele já está profanando o corpo que seria de outro homem. Da de não casarem, ele está profanando algo que não seria dele. Porque o corpo não pertence à mulher, né? Pertence ao marido e vice-versa, o corpo pertence ao outro. Se eu não tenho a ideia, certeza, não estou casado, esse corpo não me pertence. Eu posso usá-lo e, de repente, não dar certo, estou profanando alguma coisa que vai ser de outra pessoa também. É um aspecto importante. Sendo isso. dono de algo que não é teu. Não é teu. É um roubo. 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 É um roubo. Então, se a gente for a pessoa, infelizmente, não, eu quero um mandamento. Ele quer que faça parte, quer que seja o 11º mandamento da tábua de Moisés. Não terás relação sexual antes do casamento. Então, o cara que não compreende as coisas espirituais, estou dando isso como exemplo, ele não vai cumprir este tipo de ensino, ele não vai se preservar. Por quê? Porque ele não compreende o conjunto todo da palavra. Ele não compreende todos os conceitos espirituais. Mas ele é preso à lei. E a pior coisa que tem é a escravidão da lei. Eu fazer as coisas motivado por lei. E não por amor. Então aqui o apóstolo João está falando assim, a tua motivação em se relacionar deve ser por amor. Você está vivendo a graça, cara. Você não tem mais que ficar nessa onda de é proibido isso. Então a pergunta já é péssima. Então é proibido eu ter sexo antes do casamento? Já está tudo errado já. Porque você tá procurando leis. Você não está procurando um relacionamento sincero com Deus de amor. Então, se você ama a Deus e ama a sua própria vida e ama a pessoa que você diz que ama, você não vai se relacionar com ela. Você vai esperar a bênção de Deus. Então, João ele vem ensinar essa questão de um relacionamento ser um relacionamento profundo de amor e de respeito a Deus. E de reverência. Não é? Então, ele aqui vai anular, sem dúvida, esse engano do gnosticismo. Né? Que acha que pode fazer o que quiser porque o espírito não vai sofrer dano. O que sofre dano é a tua própria alma. E um detalhe, Dani, aqui, é que, aqui, ó, inclusive o próprio João ele fala um pouquinho acima, no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, o que é essa divina semente? A palavra semente aqui é a palavra esperma. E a divina é a do próprio. Então você vê a semente que vem do próprio Deus. Então quem nasceu de novo já tem a semente do próprio Deus em si. Olha só. Então essa porção de Deus, essa essência de Deus está nele, ele não consegue viver no pecado, porque ele é constrangido pelo Espírito que habita nele. Exato. Então não adianta eu pôr uma lei, porque a lei ela é falha. Agora, aquilo que é o sentimento do Espírito, esse não falha. E o que o João fala no capítulo 16 do Evangelho, né? Ele fala o quê? Que quem convence o pecado, a justiça e o juízo é o Espírito, não é a lei. Então, vou colocar aqui a lei. Então, não teve um convencimento, teve uma submissão à lei. A pessoa ela não entendeu o objetivo da lei, mas ela faz por medo.
E aí nós vamos ver na próxima aula que o amor lança fora esse medo. Então tem vários detalhes que João vai trazer, essa consciência de um relacionamento profundo com Deus, porque ele tinha esse relacionamento profundo. Tá? E na próxima aula nós vamos falar sobre iniquidade, sobre o espírito do anticristo, então fique ligado no programa Escola de Profetas. Então, vamos revisar a aula de hoje. Estudamos a primeira carta de João, o discípulo amado de Cristo que morreu de velhice e escreveu os livros mais recentes da Bíblia. Apóstolo João dedicou esta carta a combater a filosofia demoníaca do gnosticismo, abordando os seguintes assuntos. O gnosticismo afirmava que a carne e espírito eram separados. Então a carne poderia pecar porque o espírito apenas estava relacionado com Deus. João condena isso, afirmando que pecado é consciente e viver nele é estar com o diabo, no processo de iniquidade. A doutrina do docetismo afirmava que Jesus era um fantasma e não Deus encarnado. João combate isso dizendo que Jesus era homem, com o Espírito de Deus e luz do mundo. A doutrina de Cerinto dizia que Jesus teve espírito divino apenas durante seu ministério. João afirma que Jesus é Deus e reina para sempre. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.